Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de João, capítulo 9, versículo 1 em diante, que diz assim, vamos ler. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhe respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu já vi muita gente, você também já deve ter visto, se rebelar com Deus, se expressar de forma terrível contra Deus, dizendo: por quê? Porque uma criança nasce cega? Porque uma criança nasce sem olhos, sem pés, sem mãos? Por que isso? Por que ele morreu tão cedo? Por que aconteceu isso com ele? Por que aconteceu isso com ela? Já viram isso? Não é muito difícil a gente ouvir isso, né? Ver as pessoas falando e ouvir isso, não é? E esse versículo aqui ele traz um grande ensinamento para nós. Os discípulos perguntaram para Jesus: quem pecou para que ele fosse cego? Então os discípulos já demonstram Deus como um Deus carrasco, um Deus vingativo, um Deus que, se pecarmos, ele agirá com ira. Não, nosso Deus é misericordioso, certo? Que vamos ter consequências pelos pecados. Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. Então haverá consequências. Não vamos pensar que vamos fazer o pecado, está tudo bem, Deus perdoa, acabou. Não, haverá consequências dos nossos pecados. O que o homem plantar, ele colherá. Mas isso porque Deus é justo, não vingativo. Não é? E também a Bíblia fala que nós não pagaremos pelos pecados dos nossos pais, ou nossos pais não pagarão pelos nossos pecados. Você, por quem pegou, ele ou seu pai? Não, Deus não é esse Deus vingativo. E cada qual responderá diante de Deus por si mesmo. Um responderá por outro. Eu não posso responder pelos meus pais não podem responder por mim. Você não pode responder pelo seu marido não pode responder por você. Todos passaremos diante de Deus. E cada um responderá diante de Deus. E volto a dizer, Deus não é vingativo, é misericordioso e justo. Não se esqueçam dessa palavra, Deus é justo. E ao lembrarmos que Deus é justo, nós temos que saber que nós não temos permissibilidade para fazermos o que quisermos, pecarmos o quanto quisermos e achar que está tudo bem. Não é isso. Tá? Aquela pregação que é salvo porque crê em Jesus. Amém, somos salvos porque crê em Jesus, não é por obras. Mas não que as nossas obras não terão consequências. Se fosse assim, Deus não diria: estiveram na igreja, orar em meu nome, curar enfermos, mas eu não vos conheço. Então não basta entregar a vida para Jesus estar salvo. Não é bem assim. Haverá a justiça de Deus. E Deus, com tudo isso, é misericordioso. E as pessoas dizem: é misericordioso a tal ponto de perdoar os nossos pecados várias vezes, para que nós venhamos realmente querer deixar e sair do pecado e estar com Jesus ao final, não perder a salvação, não perder a vida eterna. Mas os discípulos veem Deus como um Deus vingativo. Quem pecou, Senhor? Ele e os pais? Não, nem ele, nem os pais. Mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Irmãos, como eu disse, então hoje nós fazemos muitos questionamentos. Como que nós vamos fazer questionamentos se nós não temos condições de entender este mundo? Mais que isso, de entender os propósitos de Deus, de entender o nosso Deus. Nós amamos o Senhor, nós conhecemos muito do Senhor, mas aquilo que Ele nos permite conhecer. Agora, acima de tudo, nós sabemos que o nosso Deus não erra, não tarda, não falha, não é injusto, não é vingativo. Mas nós vivemos numa ansiedade de querer ter um porquê para tudo, de querer julgar tudo, que nós, entre aspas, alguns,
chegam a julgar Deus. Que Deus é esse? Irmãos, que desrespeito, que falta de amor para com Deus, falta de respeito para com Deus. Que Deus é esse que deixa uma criança nascer cega? Que Deus é esse que deixa uma criança se queimar? Que Deus é esse que deixa uma pessoa morrer cedo, acontecer isso, acontecer aquilo? Ah, ele não tinha Deus? Eu lembro que quando eu me converti, eu fui assaltada no escritório e uma das minhas irmãs me perguntou: ué, Deus não estava com você? Porque eu vivia falando de Jesus, né? Quando a gente se converte, a gente fala muito. Depois também, até hoje eu falo, acho que fui chamada até para isso. Fala de Jesus. Aí eu falo: ué, Deus não estava com você? Bem assim. Eu falei: tanto estava que nenhum mal aconteceu para mim, que o rapaz que me assaltou ouviu a palavra de Deus, e eu sei que isso não foi vazio, que isso vai ter um proveito na vida dele lá na frente. Por que Deus deixou ser assaltado? Porque Deus sabia que ia me guardar, nenhum mal me acontecer, porque Deus sabia que aquele rapaz precisava ouvir a palavra de Deus, e enquanto ele me assaltava, eu falava de Jesus para ele. É uma mania que nós temos de julgar. Tá assim porque fez isso, tá assim porque fez aquilo. Os pais foram assim, vai ser assim. Não é nada disso, irmãos. Nós não podemos... Desculpe um pouquinho. Desculpe. É uma dor mais forte hoje. Nós não podemos achar, coluna, não podemos achar que nós entendemos tudo, que tudo tem um porquê. Não. E muito menos podemos questionar o nosso Deus. Por que uma criança nasce? Deus tem os mistérios dele. Deus cura um, não cura o outro. Deus chama um para si, não chama o outro. Deus dá um tanto para um e um pouco menos para o outro. Mas o que nos cabe é saber que Deus é justo, que Deus não erra, que Deus não falha, que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus ama todos. É muito conveniente, né, Sônia? Então, pensa assim, aceita tudo. Se você não aceitar, o que você vai fazer? Você vai lá e vai colocar o pé da pessoa que está faltando, vai colocar os olhos, vai colocar a visão? Você vai pegar aquela criança, transformar e fazer ela nascer sem nenhum problema, sem nenhuma doença? Você pode fazer isso? Então como pode julgar a Deus? Como pode questionar a Deus? Se você pode mudar o que Deus fez, então questione Deus. Mas se você não pode mudar o que Deus fez, você precisa rever quem é Deus para você. Como você enxerga Deus? Como nós enxergamos Deus? Quem é Deus para nós? Nós precisamos entender, rever a nossa posição diante de Deus. Como nós trouxemos Deus para a nossa vida. Como alguém que tem que fazer tudo que nós queremos e da forma que nós queremos, então é melhor nós pegarmos o lugar de Deus. Está repreendido em nome de Jesus, porque jamais alguém pegará o lugar de Deus. Mas é melhor mudar de lugar. Se é a gente que vai resolver tudo, se tem que ser da forma que a gente quer. E Deus, onde fica? Quem criou o céu e a terra? Quem nos criou? Quem criou o ar, o mar? Quem é o Deus Todo-Poderoso? Quem é o provedor? Quem é o que não erra, não tarda, não falha? Quem é aquele que é sempre justo, é sempre fiel, que não mente, que não peca, que não erra? Quem é aquele que nos ama acima de tudo e de todos, um amor que nós somos incapazes de ter, um amor incondicional que fez com que ele desse o filho dele por nós? Você daria o seu filho para morrer pelo seu vizinho? Você daria? Certamente que não. Certamente que não. Por mais que você amasse o seu vizinho, você não daria o seu filho para morrer por ele. E Deus deu o filho dele por nós. Então nós precisamos rever o conceito que nós temos do nosso Deus. Precisamos rever a visão que nós temos do nosso Deus. Ele não é alguém que está ali à disposição para a gente falar, faz. Ele não é nosso servo, irmãos. Nós somos servos dele, ele não é nosso servo. E mesmo nós sendo servos dele, ele não exige que nós façamos tudo o que ele quer. Ele nos exorta, ele nos disciplina, ele nos conduz, ele deixou o livre-arbítrio, ele deixou o Espírito Santo para nos orientar, mas ele não nos força a fazer nada, nem mesmo
a respeitá-lo, a amá-lo, a crer nele. E por que nós queremos fazer isso com Deus? Por que nós queremos forçar Deus a fazer tudo que nós queremos? Por que nós queremos que Deus seja vingativo? Ou que Deus seja amoroso demais? Deus é tudo na medida certa. Deus não é vingativo. Deus é disciplinador. Deus é justo. Deus é misericordioso. E às vezes nós temos essa visão de Deus e trazemos essa visão em relação às pessoas também. Como se as pessoas tivessem que fazer tudo o que nós queremos que elas façam. Como as pessoas tivessem que acertar sempre e não errar nunca. Nós erramos. Nós somos passíveis de erro. Deus não. Mas nós somos. E aqui nós sempre trazemos um julgamento sobre as pessoas. Quem pecou? Ele ou seus pais? Então, não conhecem ele. Poxa, não conhece os pais. Então, como acha que pecou? Claro que pecamos, somos todos pecadores. Pela graça e misericórdia do Senhor, os nossos pecados são perdoados. Nós não vivemos em pecado, procuramos nos afastar do pecado. Assim deve ser, pelo menos aqueles que amam Jesus de todo o coração. Mas nós sempre erramos, nós não estamos sempre certos. Há momentos que nós nos pegaremos falando para nós mesmos: por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Puxa, se eu pudesse eu mudava tudo. Mudava, mas eu não posso. Então vamos nos colocar diante de Deus, pedir perdão e se afastar, não fazer de novo. Agora nós trazemos isso, os discípulos já julgaram os cegos, já julgaram os pais. Se Deus fez, mas por quê? Por que ele nasceu cego? Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais, foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Deus tem propósito na vida de cada pessoa que nasce. Não importa se a pessoa nasce com 2 olhos, não importa se a pessoa nasce sem mão, não importa se a pessoa nasce sem pé, não importa como a pessoa nasce, Deus tem propósito na vida de cada um. E se Deus permitiu nascer, é porque precisava nascer. Aí a Sônia, as crianças que nascem num dia ou algumas horas e já morrem, precisava nascer. Precisava. Talvez o nascimento de um dia ou de algumas horas vai ajudar muito futuramente o pai ou a mãe. Apesar do sofrimento que eles vão sentir na hora. Ou até aquela criança tinha um propósito. Se ela chegou a viver, se ela nasceu, ela vai estar lá junto conosco na eternidade, pela graça e misericórdia do Senhor. Ela precisava ter a vida eterna, e para ela ter a vida eterna, ela teria que ter nascido aqui. Como um homem, como mulher, como todos os homens e mulheres. Nem que fosse por um segundo só. Deus tem propósitos, irmãos. Então, a visão dos discípulos em relação àquele homem, aos pais dele, muitas vezes é a nossa visão em relação a outras pessoas. Nós queremos achar culpa nas pessoas, nós queremos achar culpa nos antecedentes. Se uma pessoa é um delinquente, se uma pessoa faz alguma coisa errada, fala assim: ah, o pai não soube educar, a mãe não soube educar, o pai e a mãe não souberam criar. Pai e mãe não souberam criar. Certamente o pai e a mãe fez o melhor possível, pelo menos na maioria das vezes. Mas chega uma certa hora que a gente tem que tomar decisões por nós mesmos. E aí nós temos que decidir se nós vamos ouvir nosso pai, a nossa mãe, ou se vamos fazer o que queremos, conforme queremos. Então não julgue ninguém. Exorte, discipline, fale o que tem que ser falado, a verdade. Não adianta mentir: não vou julgar, então vou aceitar o pecado, vou aceitar que ande no erro. Não é isso, não é isso, isso não é justiça. Isso não é justiça. Eu até gosto quando alguém me fala que eu estou errado. Eu procuro aceitar isso, porque eu vou rever. Será que eu estou errada mesmo? Se eu encontrar fundamento que eu estou errada, eu vou tentar mudar. Tenho certeza disso. Eu acho que com você não é diferente. Mas às vezes nós trazemos para as pessoas e trazemos, pior ainda, para Deus. Nós julgamos Deus. Nós queremos fazer de Deus o nosso servo. Nós queremos culpar a Deus. É isso que os discípulos fizeram: culparam o cego e culparam os pais do cego. Ou um ou outro é culpado. Para ele nascer assim, um ou outro é culpado. E às vezes nós queremos culpar a Deus.
Culpar a Deus pelos nossos erros. Mas se Deus estava comigo, por que Ele deixou fazer isso? É seu livre-arbítrio. É sua inteligência. O Espírito Santo não está com você? Você tem buscado o Espírito Santo? Você tem dado liberdade para o Espírito Santo? Mas por que passou por isso? Jesus falou, no mundo terás aflições, tem bom ânimo que eu venci o mundo. Ele falou que nós estaríamos aqui, nós somos estranhos no ninho, forasteiros desse mundo. Não é a nossa pátria, não é a nossa cidade aqui, é no céu. Então Jesus falou que nós passaríamos por problemas, não seria tudo mar de rosas, tudo tranquilo. Não, os espinhos existem, estão diante de nós. E além dos espinhos, nós temos contra nós, infelizmente, o nosso semelhante. Os que mais nos machucam, os que mais nos roubam a paz, a saúde, a moral, a dignidade, o sentimento, a confiança, são os nossos semelhantes. Que roubam a vida, a nossa vida aqui neste mundo, são os nossos semelhantes. Já pararam para pensar nisso? Por quê? Porque nós não praticamos o amor ao próximo. Então, além de acontecer tudo isso, ainda nós vamos ficar, foi ele, foi aquele, foi por isso, foi porque ele fez isso, foi aquilo. Não. Não nos compete, irmãos, passar além daquilo que Deus fala. Nós podemos orar, nós podemos disciplinar, exortar, nós podemos não concordar com o erro e devemos não concordar com o erro, exortar, falar. Mas nós não podemos aprisionar, maltratar, judiar, zombar, escarnecer das pessoas, aproveitar das pessoas, tirar proveito do sentimento, tirar proveito das condições financeiras, tirar proveito da bondade da pessoa. Mas, acima de tudo, nós não podemos culpar a Deus. Se você algum dia questionou Deus, onde o Senhor estava? Por que o Senhor não fez isso? Que Deus é esse, que uma criança nasce assim, que faz aquilo? Se Deus tem todo o poder, irmãos, você não ama a Deus. Se você fez isso, volte ao primeiro amor, volte ao amor. Reflita, quem é Deus para você? Que conceito você tem de Deus? Como você enxerga Deus? Um servo teu que tem que fazer tudo o que você quer do jeito que você acha certo? Ou alguém soberano, fiel, justo, misericordioso, que não erra, que não tarda, que não falha, que não chega atrasado e que entende todas as coisas, todas as coisas. Deus entende porque uma criança nasce cega, Deus entende porque uma pessoa morre cedo, Deus entende porque outra morre mais tarde, Deus entende porque um morre disso, outro morre daquilo, Deus entende porque um sofre mais, outro sofre menos, Deus entende, porque é Deus quem conhece a nossa estrutura. É Deus quem nos formou, foi Deus quem nos formou, foi Deus que fez o céu, a terra, o ar, foi Deus, é Deus que é Deus, ninguém mais, ninguém mais. Então não questione, não se revolte com Deus, aceite o Senhor, e o que você vê aqui na terra, que você não concorda, que você acha injusto, se puder modificar, se puder ajudar, amém, mas acima de tudo, louve ao Senhor, peça a Ele que te dê o discernimento, que nos dê o discernimento da vontade dEle, o que Ele quer que nós façamos, porque às vezes nós vamos fazer, vamos tentar ajudar e prejudicamos muito mais. Uma coisa a gente precisa saber, não importa se alguém pecou ou se não pecou, não importa porque uma criança nasce assim ou nasce assado, não importa porque alguém sofreu assim ou sofreu daquela forma, sofreu mais, sofreu menos. Desculpa essa palavra assada, não sou de bom tom não, porque nasce assim de uma forma ou nasce de outra, não sou eu, peço perdão aqui, não devia ter falado, hábito não, nem é hábito que eu não falo essa palavra, mas surgiu assim, é ao vivo aqui, eu faço ao vivo, depois eu passo para vocês, depois eu passo para vocês, eu não regravo, me perdoa, não devia ter, mas por que nasce de uma forma, por que nasce de outra? Por que acontece isso, por que acontece aquilo? Irmãos, não nos cabe julgar e muito menos culpar Deus. Se nós pudermos ajudar, Senhor, me diz como eu ajudo, como eu posso fazer. Se não puder, vamos só amar, respeitar, cuidar. E acima de tudo, amar, respeitar e honrar o nosso Deus. Vamos rever a nossa posição em relação a Deus. Vamos rever a nossa visão de Deus. Vamos rever o nosso conceito de Deus. Deus não é nosso servo.
Deus não é obrigado a fazer as coisas do jeito que a gente entende que é certo, que a gente acha que é Deus, que deve ser feito. Nós não podemos nos colocar no lugar de Deus. Nós temos que confiar em Deus totalmente e louvar e glorificar a Deus por tudo que acontece em nossas vidas. E é a palavra de Deus que diz isso: tudo colabora para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo. E não nos esqueçamos que o primeiro a dar causa a tudo isso fomos nós, através de Adão, com o pecado. Adão e Eva. Então, por que vamos querer culpar a Deus? Porque fomos nós, foi Satanás que se rebelou contra Deus. Por que vamos culpar a Deus? Deus é santo, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus não erra, não talha, não falha, Deus é soberano. E amemos ao Senhor de todo o nosso coração, acima de tudo e de todos, e vamos realmente ter a visão real de Deus. Vamos ter realmente o conceito real de Deus, sabendo quem é Deus e não o colocando como nosso servo, como alguém que tem a obrigação de fazer tudo e quando sai alguma coisa errada, ele é o culpado. Não, irmãos. O Senhor é Deus. O Senhor é santo. O Senhor é fiel. O Senhor é digno de todas as honras, glória, louvor e exaltação. Puxa, eu tenho muita coisa para falar sobre Deus, mas eu não posso. O tempo acabou. Então, louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Pense nisso. Reflita quem é Deus para você. Reflita quem você tem visto como Deus. Como você tem visto a Deus, melhor dizendo. O que você tem, qual o conceito que você tem de Deus? Você o colocou como seu Deus, alguém que você confia totalmente, que você quer seguir de todo o coração? Ou alguém que você quer culpar de todas as coisas? O colocou como teu servo? Reflita. Deus é Deus. Não erra, não talha, não falha. É misericordioso e é justo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Que nossa semana abençoada, muita paz, muita saúde, com a graça do Senhor. Quarta-feira estaremos aqui orando, deixa se inscrever, deixar o like e deixar o pedido de oração na terça-feira até às 15 horas. Deus abençoe a todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Se inscrevam, deixa o like e compartilhe. Glórias a Deus. Amém.